Salve rapaziada, eu sou o Enzo, está começando mais um vídeo do canal. Hoje no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um vídeo especial aqui, mais uma vez onde eu falo sobre os grandes clássicos da história do futebol. E no vídeo de hoje eu vou trazer dois clássicos aqui. Um que é os maiores clássicos do futebol italiano, Milan contra o time da Inter de Milão, e também o clássico entre PSG e também o time do Olympique de Marseille, lá da França. Então eu vou trazer aqui a história desses dois clássicos aqui pra vocês também, demorou? Então já vou avisando caso for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha aí também para ajudar no canal e não esquece do like também, demorou? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, então, durante esse aqui é o vídeo, então, o clássico entre o time da Inter e também o time do Milan não foge muito do que é os outros clássicos e do que eu já trouxe sobre os outros clássicos aqui pra vocês. Realmente o Boca e River, a diferença entre classes é algo que pega bastante no clássico também do time, do time da Inter contra o time do Milan. Porque o time da Inter, fundado em 1908, é sempre muito ligado à burguesia lá de Milão. Já o time do Milan, fundado em 1881, já é ligado muito mais à classe operária. Tanto que o time da Inter de Milão apelidou o time do Milan de Castiviati. Eu não sei se é assim que fala, porque é um nome italiano, mas é Castiviati, que na tradução vira chave de fenda. Por que chave de fenda? Porque chave de fenda se refere aos operários do time do Milan, ou seja, a classe ligada ao time do Milan foi sempre a classe de operários, por isso o apelido de chave de fenda para a torcida e também para o time do Milan. Bom, algumas curiosidades aqui, lá nos anos 20, onde teve o auge do poder fascista lá na Itália, o time da Inter de Milão teve que mudar o seu nome por um período, por conta do time chamar Internazionale, que significa internacional, aí como todo mundo sabe. Porém, meio que segundo o partido fascista lá da época lá da Itália, dizia que Internazionale parecia com o Partido Comunista Internacional, ou seja, não poderia ter esse nome porque seria ligado ao Partido Comunista. Então resolveram mudar o nome do time da Inter de Milão para Ambrosiana, que Ambrosiana é o nome de deriva de um padroeiro lá da Itália. Então meio que acabou mudando esse nome e acabou mudando meio que o nome, acabou mudando essas coisas aí do time da Inter de Milão. Bom, e também essa Ambrosiana, ela acabou depois mudando novamente de nome por conta de pressão dos diretores da Inter, que já era Ambrosiana, mas queriam que voltasse a se chamar Inter de Milão. Então por conta dessa pressão feita pelos diretores da Inter, ou melhor, da Ambrosiana, o time saiu do nome, o nome acabou se tornando Società Sportiva Ambrosiana, que foi o nome que mudaram, tirando o Internacional e colocando esse nome, para depois se tornar, por conta dessa pressão feita pelos diretores da Inter de Milão, da Ambrosiana, voltou a se chamar Inter de Milão, voltou a se chamar apenas Inter, porque botaram Associazione Sportiva Società, não, minto, Associazione, falando aqui o português, Associação Esportiva Ambrosiana Inter, que ficaria Associação Esportiva Ambrosiana Inter, ou seja, mudaram um pouquinho ali e conseguiram colocar a Inter ali um pouquinho mais pro final para mim que ter um pouquinho dessa referência. Porque só voltou a se chamar Internacional, Inter de Milão, diga como quiser, só voltou a ter o antigo nome após o fim da Segunda Guerra Mundial, por conta do regime fascista ter acabado, não ter mais tanta autonomia, conseguiu voltar a se chamar Inter de Milão. Bom, como eu estava falando só da Inter, o time do Milan, nessa época que a Internacional teve diversos problemas, aí mudou de nome, depois voltou a se chamar Inter por conta do regime fascista da época, o time do Milan acabou ajudando, o time do Milan passou a ser, melhor dizendo, um grande símbolo dos operários da época que estavam sofrendo bastante na época, e o time do Milan meio que acabou sendo um grande símbolo daquela época para os operários. Por conta de diversos movimentos envolvendo também o time do Milan, por conta da torcida ser teoricamente da classe operária, o time do Milan acabou ficando ali um pouquinho no meio, então acabou se tornando um grande símbolo aí também. Bom, todo mundo sabe que esse lado político aí também pesa bastante na rivalidade entre as equipes, e também Milan e Inter de Milão também não foge disso. Já um bom tempo depois de todos esses problemas da Inter mudar de nome, do Milan ser uma grande, como que eu posso dizer, ter ajudado bastante os operários, etc. Depois de um bom tempo, Silvio Berlusconi, que era um político, como que eu posso dizer aqui sem falar, era um político de centro-direita, eu não entendo muito bem, mas é o que está anotado aqui, que também pesquisei algumas coisas aí. É um político, né, de centro-direita, que depois acabou se tornando presidente do time do Milan, que o time do Milan, lá nos anos 2000, quando ganhou a Champions League, etc., teve sua grande equipe, Silvio Berlusconi era o presidente da equipe, e o time da Inter de Milão, então,
Só retornando aqui. E os rossoneiros, eles acabaram se associando a essa parte do centro-direita na parte política. Já a Inter de Milão acabou sendo presidida, não sei se essa palavra existe, mas quem acabou se tornando presidente nessa mesma época em que o Silvio Berlusconi se tornou presidente do Milan, na mesma época no time da Inter, quem acabou se tornando o presidente foi Massimo Moratti, que hoje em dia ele é associado à centro-esquerda, ou seja, depois como que eu vou dizer, do Silvio Berlusconi e desse outro político terem se associados à Inter e também ao time do Milan, acabou se invertendo os papéis como eram antigamente, porque um era ligado a uma parte, outro era ligado a outra, mas com a associação com esses dois presidentes, acabaram se invertendo toda a história dos clubes. Foi como eu disse para vocês, o time do Milan foi fundado em 1881, porém eu disse errado, foi fundado em 1889. Bom, o time do Milan foi fundado inicialmente com o nome Milan Cricket and Football Club, ou seja, a associação aí do time do Milan. E logo na sua primeira década venceu 3 escudetos, ou seja, 3 títulos italianos, em apenas 5 temporadas, ultrapassando o time do Genoa, que também era um grande campeão da época, então o Milan acabou ultrapassando aí. Já em 1908, mesmo ano da fundação do time da Inter de Milão, a Federação Italiana sugeriu ao time do Milan, porque queria tirar a influência dos ingleses dentro do futebol italiano, porque pelo nome já deu para ver que o time do Milan era associado à parte inglesa, porque pelo nome já deu para perceber, e para tirar essa influência dos ingleses dentro do futebol italiano, uma sugestão feita pela Federação Italiana foi tirar esses ingleses, tirar os estrangeiros do time do Milan, para deixar apenas os italianos comandando a equipe por conta de ter diversos ingleses dentro do time do Milan, jogadores, diretores, diversas pessoas inglesas estavam dentro do time do Milan e exerciam cargos diferentes. Então o Milan meio que acatou essa ideia da Federação Italiana, meio que mudou o estatuto, fez algum embrolho aí, que conseguiu tirar todos esses, não tirar, né, mas deixou um pouco desconfortável todos esses estrangeiros que estavam dentro do time do Milan, ou seja, esses estrangeiros meio que se sentiram incomodados, foram meio que tirados, deixados de lado, então eles decidiram sair por conta própria, por conta dessas coisas que vinham acontecendo, por conta dessa ideia da Federação Italiana, o Milan ter acatado essa ideia, então esses estrangeiros acabaram saindo do time do Milan. Em 1908 eles se sentiram mal e acabaram vazando. Bom, e como todo mundo sabe, como eu disse para vocês, o ano de fundação do time da Inter de Milão foi em 1908, ou seja, o mesmo ano quando teve essa pressão da Federação Italiana para tirar os estrangeiros de dentro do time do Milan. Então, esses estrangeiros que acabaram saindo do time do Milan, eles apoiavam a internacionalidade dentro do time do Milan, tendo estrangeiros e também os próprios italianos dentro da própria equipe. Então, por conta deles terem saído desse time do Milan meio que sendo chutados, eles resolveram formar uma nova equipe, meio que se opondo à ideia que era do time do Milan de tirar os estrangeiros e ter apenas italianos, formando o time da Inter de Milão com um nome Internazionale, ou seja, internacional, fazendo referência a essa união entre estrangeiros e também de italianos, se opondo à ideia do time do Milan. Agora, para falar um pouco sobre o confronto dessas equipes, o Milan foi sempre a equipe que acabou vencendo mais vezes a disputa contra o time da Inter. Porém, quando a Inter se tornou ambrosiana, acabou ganhando mais partidas. Agora, o porquê que acabou ganhando, a gente já pode confiar. Será que teve mais apoio do Partido Fascista, que acabou dando alguns reforços, um apoio ali financeiro e tal? Bom, isso a gente não sabe, mas é algo que pode ter acontecido, porque a gente sabe mais ou menos como é que funciona o meio do futebol. Então, a antiga ambrosiana, hoje Inter de Milão novamente, nessa época aí que acabou se tornando ambrosiana, foi a que acabou ganhando mais vezes a partida contra o time do Milan. Mas depois voltou a se tornar a Inter de Milão e nos anos 50 e 60 a Inter de Milão realmente passou o time do Milan em relação aos confrontos e começou a vencer mais a disputa contra o time do Milan. O primeiro confronto realmente foi em 1908, foi em 1908 lá na Suíça, onde o time do Milan acabou vencendo o time da Inter por 3-1. E também como grande palco desses grandes clássicos entre o time do Milan e o time da Inter, o San Siro. Tem muita gente que ainda chama de San Siro e também de Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza foi nomeado o estádio em 1980, foi dado esse nome ao San Siro, mudado de nome para Giuseppe Meazza, porque por conta do falecimento em 1979 desse grande jogador que jogou em ambas as equipes e foi um grande ídolo lá das duas equipes, então eles decidiram homenagear o Giuseppe Meazza dando o nome do estádio a ele. Porém, ainda os dois nomes são utilizados. Giuseppe Meazza por conta do novo nome dado ao estádio,
para homenagear esse ex-jogador, e também ainda é conhecido por San Siro por conta do bairro em volta do estádio se chamar San Siro. Então acaba chamando os dois nomes, tanto de Giuseppe Meazza e também de San Siro. Vamos falar agora sobre o clássico francês, PSG e também o time do Olympique de Marseille. Bom, essa rivalidade vem muito antes mesmo de propriamente existir a rivalidade entre as equipes, porque o PSG só foi realmente ser fundado em 1970, ou seja, um bom tempinho depois. Porque começou a rivalidade entre as próprias cidades, entre Paris e também entre Marseille, ou seja, a rivalidade entre Norte e também a rivalidade entre a região Sul. Isso porque Marseille era a principal cidade do país e também tinha uma das principais equipes, que era o Olympique de Marseille. Porém, depois de um bom tempinho aí, Paris começou a se tornar a principal cidade da França, como é hoje em dia. O Marseille também é uma grande cidade, mas vamos saber que Paris se tornou a grande cidade da França, e por conta dessa rivalidade entre as cidades, o Marseille era a principal cidade, mas depois Paris foi crescendo e se tornou a principal cidade, então meio que acabou tendo essa rivalidade entre Norte e também a região Sul. E depois, pouco tempo depois, surgiu o time do PSG e começou a crescer muito, tendo então a rivalidade entre o principal time do Norte e o principal time do Sul. Assim surgindo o nome do clássico Le Classique, que acabou se tornando o maior clássico do futebol, se não for o maior, um dos maiores clássicos do futebol francês, que é a rivalidade entre as regiões, ou seja, a rivalidade entre as cidades. A rivalidade entre a cidade de Marseille, que é o time do Olympique de Marseille, e também a rivalidade com o time do PSG, que fica em Paris. Bom, como todo mundo sabe, aí comecei para vocês, o time PSG foi fundado em 1970 a partir da função do time Paris FC e também do estádio Saint-Germain, que acabou juntando as duas equipes, formando o Paris Saint-Germain, o tão famoso PSG. E o time PSG acabou sendo fundado depois de um tempinho ali da cidade de Paris estar crescendo bastante, então o time PSG meio que acompanhou esse crescimento da própria cidade para se tornar uma das principais equipes do país. Bom, o primeiro jogo ocorreu em 1971, ou seja, um ano após o time do PSG ter sido formado, surgiu em 1971, e quem acabou ganhando esse confronto foi o time do Olympique de Marseille, vencendo pelo placar de 4-2. Bom, e hoje em dia existe um equilíbrio em relação às equipes, principalmente em questão de títulos. E por que eu digo isso? Porque em questão de títulos franceses, as duas equipes estão empatadas com 9 títulos. Porém, o time do Olympique de Marseille se vangloria por ter o título da Champions League, que acabou conquistando em 1990 e eu acho que foi 92, 91 ali mais ou menos, foi ali, né? Foi ali no início dos anos 90, não lembro se foi 91, 92 ou foi anos 90, acho que foi 92, que tinha uma grande equipe, tinha Deschamps, Desailly, tinha o... não era o Jordi A, o Abedi Pelé, então eu acho que era essa equipe que acabou ganhando o título da Champions, e também se vangloriam dizendo que eles somos sempre os primeiros, ou seja, foi a primeira equipe francesa a conquistar o título da Champions League, e o time do Olympique de Marseille se vangloria muito quando o assunto é títulos, por conta de ser o único time francês que tem o título da Champions, e o time brasileiro vem batendo na trave, mas não vem conseguindo esse título. Hoje eu vou lançando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do resultado. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha também no canal, não esqueça lá que também demorou. Volta para assistir os outros vídeos do canal aqui, caso não tenha assistido, assim bota nos cardinhos aqui onde eu deixo uns vídeos sugeridos também, demorou? Então, grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo onde eu trouxe mais alguns clássicos aí para vocês e pretendo trazer mais aí para frente também, demorou? Então, grande abraço para vocês, falou e fui!